Bom dia a todos, senhores e senhoras. O nosso amigo ali pediu 2 minutinhos para ele poder ligar o computador. Então, antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou Mário Pacheco, eu sou psicólogo e eu tenho especialização em psicanálise e independência química. Eu trabalho com isso há muitos anos, há quase 30 anos. Eu sou de São Paulo e, no momento, nós estamos trabalhando na CETENEP Saúde, aqui em Maceió, junto com o nosso CEO aqui, que é o Luiz Carvalho. E nós tivemos a honra de ser convidado para vir conversar com vocês sobre um assunto muito importante que a gente percebe que anda afligindo muito, né, a questão aí dos PMs, né, que é, vamos ser honestos e claros, né, o alcoolismo, a depressão, a ansiedade, o suicídio, a insegurança, e toda essa gama de problemas psicológicos que a gente tem vindo e visto acontecer e que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque, afinal de contas, esse pessoal trabalha com segurança. Eles tentam assegurar a sociedade. Eles tentam levar segurança para a sociedade. Então, se eles não estiverem bem, eles não vão conseguir ajudar ninguém, né? Então, nós começamos a ouvir, né? Cheguei aqui, eu e Luiz chegamos aqui desde o primeiro dia e começamos a ouvir. Então, eu ouvi muita coisa sobre o que anda acontecendo com os PMs hoje em dia, né? Então, eu ouvi dizer assim, ó, o profissional sai de casa e sabe que pode ser assassinado, né? A qualquer momento ele pode ser assassinado, né? Como é que uma pessoa vai trabalhar desse jeito? Como é que uma pessoa vai trabalhar? Então, nós estamos elencando aqui uma série de problemas que eles andam passando, e eu gostaria que vocês, ao ouvirem aqui o meu discurso, vocês tentassem entender isso com uma forma empática, né? Assim, tentando se colocar no lugar do PM, né? Então, porque todos vocês aqui têm um convívio muito grande com o PM, né? Então, vocês podem sentir essa dor dentro de você, porque é assim que um psicólogo trabalha, é assim que um psicólogo tem que trabalhar, porque senão não vai conseguir ajudar ninguém, né? Então, vamos lá, a gente ouviu aqui, ó, aumento das taxas de criminalidade, aumento da sensação de insegurança, degradação do espaço público, dificuldade relacionada à reforma das instituições, da administração da justiça, a violência do civil e do militar, a superlotação nos presídios, as rebeliões, as fugas, a morosidade judicial, a mídia em tempo real. Hoje em dia, gente, existe 2 grandes problemas enormes no mundo inteiro e que foram potencializados depois que iniciou esse processo da pandemia. Esses 2 grandes problemas são depressão e ansiedade. A depressão e a ansiedade, elas são da mesma família. Todo mundo que tem ansiedade, um dia vai ter depressão. Todo mundo que tem depressão, um dia vai ter ansiedade. Para a gente ser raso, simples e básico, a depressão é um excesso de passado e a ansiedade é um excesso de futuro. Aí vocês podem começar a pensar, como é que será que eu vivo? Com excesso de passado ou com excesso de futuro? Vamos nos colocar aqui empaticamente, né, no lugar de um PM. Ele sai de casa, inseguro, não sabe o que vai acontecer. Eu acredito que seja um excesso de futuro. E aí? E agora? Para onde eu vou? Onde eu vou passar? O que eu vou ver? O que vai acontecer? A minha arma está aqui? Ou vou virar aquela esquina? Quem vai estar lá? Será que eu vou ver isso? Será que eu vou ver aquilo? Daí toca o telefone, daí é o rádio da viatura dele. Enfim, o tempo real da mídia hoje em dia aumenta muito mais o nível de ansiedade. Muito mais. Tanto é que a gente já chegou numa doença chamada TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Essa ansiedade generalizada vai aumentando e chega ao pânico. Transtorno do pânico. O transtorno do pânico é caracterizado pela sensação de morte. A sensação de morte leva à
ideação suicida. Não resta mais nada a mim a não ser me matar. Então, pensem bem. Esse pessoal não está precisando de apoio psicológico e talvez até de apoio psiquiátrico. Prestem atenção nisso. Gente, existe... quer ver? Aí, o que acontece? O pessoal anda numa insegurança tão grande, anda com um medo tão grande, que o medo passa a ser patológico, é um medo doentio. Porque todo mundo tem que ter medo. O medo, ele freia a gente. Ele faz a gente parar e pensar. Agora, quando ele passa a ser patológico, você entra numa situação psicótica. Você entra numa situação irreal. E essa situação irreal é a situação que vai fazer ele ter uma inclinação ao uso da força, vai ter uma inclinação a ter iniciações suicidas, né? Bom, fora isso, existem todos os outros problemas, né? Baixa remuneração, horário de trabalho difícil, alta exposição a confrontos armados, enfim, né? Então, por exemplo, a gente viu aí o problema do senhor Alberison Carlos, né? A categoria dos PMs apresenta hoje no Brasil a maior taxa de mortalidade por violência e risco de morte. E a imagem da corporação está desgastada. A falta de capacitação, a falta de cuidado psicológico, a falta da qualidade de vida, o medo patológico, a segurança pública versus a insegurança pessoal do profissional, né? A falta de apoio da classe superior. Uma outra coisa muito importante, o sentimento persecutório. O que é o sentimento persecutório? Eu estou sendo perseguido, eu vou sair daqui, talvez tenha alguém me perseguindo. A minha família ficou lá, e aí? Será que não estão perseguindo a minha família também? O sentimento persecutório, gente, dentro da psicologia, da psicanálise e até da psiquiatria, é a paranoia. Isso é a paranoia. Sabe o famoso noia que usa crack? Então, é sentimento persecutório, tá? Para daí você entrar na psicose, é um pulo. O que é psicose? É a irrealidade da coisa. Traduzindo, esquizofrenia. Então, nós precisamos ajudar esse pessoal. Nós precisamos mostrar para eles que eles precisam ter uma qualidade de vida, tá? Então, eu escrevi tanta coisa aqui, mas eu sei que o tempo é escasso. Então, é o seguinte, ó, o psicanalista Florence disse assim: somos todos treinados para não revelarem as nossas próprias dores. E eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou louco, mas nós somos todos humanos. O meu trabalho enquanto PM é dar segurança para a sociedade. E o trabalho da sociedade, enquanto está sendo protegido pela PM, é respeitar a PM. E não está existindo isso. Aí eu fui procurar a visão e a missão da PM. Está aqui. A missão: preservar a ordem pública, os direitos e garantias constitucionais e proteger a integridade física e patrimonial dos cidadãos, de forma a colaborar para a promoção da paz social. E a visão: ser um referencial de excelência em segurança pública. Gente, isso não está acontecendo, infelizmente. E vocês sabem disso. Então, nós precisamos ajudá-los. Eu acho que nós estamos no lugar certo, no lugar onde nós podemos conversar sobre isso, no lugar onde nós podemos procurar alternativas para ajudá-los. O advogado doutor Eduardo ontem disse assim: nós somos um número, enterrou, está resolvido. Depois ele disse assim: eu fiz o certo, mas fui condenado como se eu fosse um bandido. Aí depois eu saí da cadeia e vim trabalhar. Eu vim trabalhar desmoralizado e desmotivado. Procure aí dentro do juízo de vocês, da consciência de vocês, vocês que têm um cargo aí, que fazem a gestão dos PMs, né? Quantos estão desmotivados? Quantos? Milhares. A fragilidade dos policiais militares é
um conflito diário, cotidiano, eterno, que nunca vai acabar se a gente não resolver tomar alguma atitude de ajuda no sentido da saúde mental. Eu sei que esse nome é um nome complicado, mas é uma coisa que existe e não tem como sair disso, tá? Agora, para terminar, isso tudo que eu falei agora, ainda não comecei a falar de dependência química. Isso tudo que eu falei agora é uma justificativa para eu entender o sofrimento do PM. Todo mundo está entendendo o sofrimento do PM aqui? Eu acho que talvez eu esteja estendendo menos. Eu tive um caso de PM só, há muitos anos, quando eu estava em São Paulo ainda. Um PM chegou em casa, tirou a arma dele, guardou. O filho dele, de 18 anos, foi lá, pegou a arma, tinha brigado com a namorada, pegou a arma, entrou dentro do carro, saiu, foi para uma estrada vicinal e deu um tiro na boca e se matou. A mãe trabalhava no SAMU. Adivinha qual foi o SAMU que foi socorrer o filho? A mãe. Pronto. Aí a PM me acionou e eu fiz terapia com eles durante 3 anos e comecei a entender mais ou menos como é que era o processo. E a única forma que teve de realmente resolver a situação foi fazendo outro filho, colocando o outro no lugar. Mas foram 3 anos de terapia. Entendeu? Agora, você imagina como é que esse povo está por dentro até hoje, porque a gente não esquece. A gente não esquece. Nós temos um negócio aqui chamado sistema de recompensa, que eu vou mostrar para vocês aqui já já. E daí, vamos lá. Então, eu vivo assim o tempo todo, nessa insegurança, nesse medo, de uma forma desagradável, de uma forma que eu nunca estou satisfeito, com medo, eu não sei o que eu faço, não sinto apoio, não sinto absolutamente nada. Então, eu tenho que procurar, de vez em quando, algum tipo de prazer. Eu tenho que procurar algum tipo de prazer, né? Quando você vive num estresse muito grande, o prazer de comer uma pizza, o prazer de levar um filho no shopping, é pouco, é muito pouco. Até o prazer sexual é pouco quando você está estressado. Porque quando você está estressado, às vezes você não consegue nem ter esse prazer. Tá? Existem prazeres maiores? Sim. Quais? Típico e básico. Álcool e drogas. Esses prazeres são muito maiores do que qualquer prazer natural do ser humano. Por quê? Dentro de nós existe uma coisa chamada sistema nervoso central. Fica bem aqui, ó. Sabe a moleira do nenê? Então, olha, cuidado com a moleira do nenê. É lá que fica o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele leva 21 anos para ficar pronto. Todos nós somos prematuros. A gente devia viver 21 anos dentro do útero da mãe. Só que não existe isso. Por quê? Porque para ele amadurecer, ele tem que sair e conviver. Ele amadurece biologicamente e ele amadurece também com o entorno, com a vivência, que é quando a gente vai criar a personalidade, quando a gente vai começar a saber, a entender e querer fazer escolhas, essas coisas todas que são necessárias para a gente passar pela infância, pela adolescência, pela vida adulta e pela velhice, né? Só que existem tantas interferências aí no mundo atual, que já existe a infância, a pré-adolescência, o adolescente velho, o pré-adulto, o jovem adulto, o não sei o quê, vai dividindo, subdividindo, tridividindo. Por quê? Porque o sujeito não consegue amadurecer tão cedo. Por quê? Porque dentro desse sistema nervoso central, ele é lotado de hormônios, de ligações sinápticas e de neurônios. Esses neurônios, eles vivem assim, ó, batendo assim um no outro. Então, eu estou aqui, olhando para o microfone, faz assim. Aí eu olho para aquela senhora, faz assim. Aí eu olho para lá, faz assim. Eu penso outra coisa, faz assim. E esse hormônio, ele é envolvido num líquido, vamos chamar isso de líquido, que são os hormônios. Os neurônios são envolvidos nos neurônios, nos hormônios. Os hormônios básicos são dopamina, serotonina, noradrenalina e GABA. Dopamina, prazer. Serotonina, emoções. Noradrenalina, lutar ou fugir. Resolver ou entrar em depressão, tá? E GABA, conseguir dormir e conseguir acordar na hora certa.
Quem é que consegue dormir e acordar na hora certa? Não precisa nem levantar a mão. Quem é que consegue conter as emoções sem ficar nervoso, sem brigar, sem chutar o pau da barraca? Não precisa levantar a mão. Quem é que tem um sentimento de vazio dentro, às vezes? Não sei por que, de onde vem isso, meu Deus. Até minhas contas estão pagas em dia, mas é um sentimento de vazio. Todo mundo. Agora imagina o sujeito que vive feito um PM, que sai de casa e fala assim, será que não vão me matar hoje? Bom, aí, nós temos aqui, ó, aqui, tá? Atrás um negócio chamado núcleo accumbens. Aqui nós temos as amígdalas e aqui nós temos o córtex pré-frontal. Tudo isso faz parte da neurobiologia do nosso cérebro, tá? Isso se chama sistema de recompensa. O que é um sistema de recompensa? A psiquiatria chama do da sereia. O que é o canto da sereia? A sereia está lá no alto mar, ela começa a cantar, chama o marinheiro vai, quando chega lá no meio, o que ela faz? Ela mata o marinheiro. O canto da sereia é o nosso sistema de recompensa. Porque o nosso sistema de recompensa, ele lembra de tudo que é bom, tudo que vai causar prazer. Então, eu estou estressado, eu tive um dia muito estressado, eu estou muito cansado, o sistema de recompensa, ele é ativado de uma forma meio que automática. Por exemplo, sábado à noite eu lembro, posso ir ao shopping, posso comer uma pizza, posso ir namorar, posso ir passear, posso fazer alguma coisa. Aí aqui do lado já está registrado. Em tal lugar a pizza é mais barato, em tal lugar entrega mais rápido, em tal lugar é mais caro, mas é mais gostosa. E aí aqui na frente o córtex pré-frontal julga e fala, então eu vou resolver isso e vou fazer isso. Eu vou comprar essa, vou fazer aquilo, vou em tal lugar. O sujeito que experimenta uma substância... Bom, vamos voltar. Essa dopamina, que é o hormônio do prazer, todos nós temos essa dopamina dentro do nosso sistema nervoso central. Todos nós. Aquela normal que Deus colocou e deu para a gente. Então, por exemplo, eu começo a ficar... Eu vou fazer uma viagem, a minha dopamina começa a aumentar, eu já vou ficando meio eufórico, né? É a dopamina aumentando. Eu vou me encontrar com alguém que eu gosto, eu vou fazer alguma coisa boa, a dopamina aumenta de uma forma normal, eu fico eufórico, né? Quando você usa, mas isso é o normal, quando você usa uma substância psicoativa, gente, presta atenção, álcool é droga, é uma das piores que tem e é substância psicoativa. Cocaína também, crack também, maconha também, café também, cigarro também. Cada um tem o seu nível de psicotropia, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês dentro da classificação das drogas. Por exemplo, o maior pico... Vamos lá, uma pessoa responde. Qual é o maior pico de dopamina, de prazer que existe dentro do cérebro do ser humano sem usar droga nenhuma? Qual é o maior prazer que o ser humano tem? Yes, sexo. O prazer do sexo, a psicanálise não chama... Dentro da psicanálise não existe o termo felicidade, existe o termo gozo, que é o que a gente usa para sexo. Então, por exemplo, no gozo, no clímax sexual, é o maior pico dopaminérgico que existe. Aquilo dura 2 segundos e acabou. Quando o sujeito que usa crack, quando ele usa uma pedra de crack, você pega esse prazer e multiplica por 1000. Quando ele usa cocaína cheirada, você pega esse prazer, você multiplica por 700, 800. Quando ele usa uma maconha, você multiplica isso por 300, 400, álcool, mesma coisa, tá? Agora você vai me dizer assim, mas por que essa diferença? Porque cada um é de um jeito, nós somos subjetivos. Então, quando você vai usar uma droga, qualquer droga, até o álcool, a cervejinha, que a maioria gosta de beber, né? Vai depender do álcool que você está bebendo, da droga que você está bebendo, vai depender do seu físico, da tua saúde física, da sua saúde mental e do ambiente que você está bebendo. Às vezes você bebe num lugar que você fala assim, nossa, eu bebi tanto, mas não ficou bêbado. Nossa, eu tomei só 2, fiquei bêbado demais. Por quê? Porque depende disso tudo. Depende disso tudo.
Por isso que tem gente que, às vezes, consegue sair da dependência química com 2, 3 anos e tem gente que passa a vida inteira. Tá? Bom, existem 3 tipos básicos de droga. Tá? A droga de euforia ou elação, o exemplo clássico é a cocaína e o crack. A droga de depressão, que é o álcool é uma droga depressiva, tá? O sujeito que usa álcool acaba dormindo, acaba perdendo o sentido, acaba chorando, acaba ficando depressivo, né? E tem a droga perturbadora. A droga perturbadora é a maconha. A maconha é o maior exemplo de droga perturbadora, porque, vamos lá, nós primeiro sentimos ou pensamos? Sentimos. Ah, é mesmo? Aí eu falo. Quando você usa a maconha, o THC, o tetraidrocannabinol, que existe dentro da maconha, ela traz uma quantidade muito grande de informação para o cérebro da pessoa, e a pessoa não consegue sentir, ela só consegue falar. Daí ela diz assim, o que era mesmo que eu estava falando? Nossa, esqueci, viajei. Isso causa uma ruptura, uma abertura. Olha só como é que é o desenho do nosso cérebro, assim, ó, uma tomografia, a gente vê isso, né? Quanto mais maconha usa, mais abre. E for transformando isso numa esquizo. Esquizo significa partido. A maconha, isso é estudo, gente, isso é estudo, tá? Isso é científico. A maconha pode levar à esquizofrenia. A gente sabe que existe aí grandes possibilidades de ser liberado. Tomara que a gente tenha políticas públicas que sejam também suficientes para não construir fábrica de esquizofrênicos no Brasil. Agora, vocês imaginam essa molecada de hoje em dia, todo mundo usando maconha, achando que isso é normal, achando que não tem problema nenhum, até muitos velhos, né? E tem um outro agravante, tá? Muito antigamente, eu sou de 1960, antigamente a maconha ela tinha 5, 8% de THC. Hoje em dia ela é tudo hidropônica, criada dentro de viveiros, ela tem 50, 60% de THC. Tá? Então, é realmente bastante complicado. E aí, né, o sujeito que está mal do jeito que o PM está, existe a possibilidade dele usar drogas? Existe ou não existe? Ele vai começar por onde? Ele vai começar pelo álcool. Por quê? Porque o álcool é social, porque o álcool é normal. É bonito, vamos tomar uma cervejinha ali, vamos jogar um futebol, depois vamos tomar uma cerveja, vamos fazer uma festinha, né? Vai fazer uma festinha de aniversário para uma criança que fez 1 ano. Tá, primeira coisa que pensei em comprar é para os meus amigos, eu tenho que comprar cerveja. A gente comemora, a gente tem mania de comemorar coisas importantes da vida da gente com droga, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso tudo, porque o sujeito começa a usar álcool, e do álcool ele passa para outras drogas. Por quê? Porque esse sistema de recompensa que está lá dentro do sistema nervoso central começa a pedir, exigir cada vez mais. Agora, esse álcool só não está sendo suficiente. Vamos a uma coisa mais forte. E o PM tem condições de encontrar isso com facilidade? Tem. Aí, depois da maconha, a cocaína, quiçá outras coisas, né? Existe 3 tipos de uso de droga, tá? Existe o usuário social, existe o usuário abusivo e existe o vício. O usuário social é aquele sujeito que vai numa festinha, toma a cerveja dele, né? A gente sabe, né? A gente que trabalha com isso, quando eu fiz a minha pós-graduação em dependência química, eu fiz lá do lado da Cracolândia, lá em São Paulo. Então,
A gente conversou muito com todos eles, né? Então, a gente sabe que tinha gente que ia lá, usava uma vez, 2 vezes por mês. Mas tinha gente que vivia ali dentro daquele lugar. Então, isso a gente chama de uso recreativo. O uso abusivo é aquele sujeito que todo final de semana está ali abusando da cerveja, todo final de semana está ali abusando do baseado, todo final de semana está ali abusando de uma carreirinha de cocaína, né? E o vício? O vício é o sujeito que já entrou numa situação que ele deixa as suas obrigações sociais de lado em detrimento do vício. Ele chega atrasado no trabalho, ele não paga as contas de casa, né? Ele gasta o dinheiro dele com isso, ele se mete em confusão por causa disso, ele muda completamente o comportamento dele, porque para ele poder garantir aquele prazer, aquele desejo que ele tem, para poder sentir aquele prazer que ele está sentindo, ele vai ter que mentir, vai ter que manipular, né? E aí a vida dele entra numa total bagunça, a vida dele fica completamente desregulada, a vida dele fica completamente sem equilíbrio, né? E não tem absolutamente nada a ver com a vida do profissional da Polícia Militar. Olha, a base profissional do PM é a segurança social, a ética, a disciplina, a moral, o caráter, o equilíbrio físico, mental e espiritual. E isso não está acontecendo. Devido a várias... Aí vai dizer assim, tá, mas o problema não é a droga, o problema é toda a falta que existe de subsídios, de coisas que vão poder ajudar ele a ter uma vida melhor dentro da profissão dele, sim. Só que toda falta gera um excesso. Tem uma falta de muita coisa para ele poder trabalhar de uma forma digna, que está excedendo a insatisfação dele de procurar prazeres que estão prejudicando ele emocionalmente, psicologicamente, psiquiatricamente. Daí, para a psicanálise, não existe doença, existe o sintoma é a doença. Então, o comportamento que ele apresenta é a doença que ele tem. Está fazendo sentido isso para vocês? Então, nós precisamos que ele faça um tratamento, que ele faça um acompanhamento, e talvez ele precise até de tomar uma medicação para ajudar. Talvez ele precise até ir a um psiquiatra, né? E como é que faz isso? Eu já ouvi dizer que isso não tem cura, eu já ouvi dizer que as pessoas ficam internadas e não acontece nada. O tratamento é feito através do autoconhecimento para poder se chegar através da hipervigilância no autocontrole. Então, existe um preconceito muito grande sobre drogas, sobre PM, sobre sociedade, sobre tudo que anda acontecendo no mundo com relação ao trabalho da PM, no mundo, digamos assim, no Brasil. Então, esse profissional precisa se conhecer e saber por que ele está naquela situação. Por que ele está naquela situação? Dentro da situação da doença, da dependência que ele está tendo, da substância que ele está utilizando, nem que fosse só o álcool. Vamos colocar como só, porque hoje em dia todo mundo acha, não, mas é só uma cervejinha. Gente, eu que trabalho com tratamento de dependência química há quase 30 anos, é muito mais difícil fazer um tratamento para um alcoolista do que para um usuário de crack. Porque o alcoolista acha que não tem problema nenhum beber. E dentro da família dele, todo mundo acha a mesma coisa. E se ele parar de beber, fica todo mundo falando, questionando, mas por quê? É só um vinho. Mas por quê? É só um copinho de cerveja. Ah, você não vai brindar comigo? Eu tinha um paciente que ele já estava bem de idade já quando ele foi para o meu consultório. Ele já estava há quase 50 anos sem beber, e ele foi convidado para ser padrinho de casamento de uma pessoa lá da família dele. Chegou na hora H, né, tinha que cruzar o braço assim, tomar um gole de champanhe. Ele pediu para colocar água dentro do copo dele. Teve a maior discussão, a maior bagunça, a maior briga por causa disso. Ele deixou tudo lá, saiu e foi embora. Eu falei, eu não quero voltar à vida que eu tinha. Porque ele batia na mulher, ele foi preso.
isso, ele perdeu tudo, ele bateu o carro, ele perdeu casa, ele perdeu o filho. Entendeu? Então, nós precisamos pensar sobre isso, tá? Precisamos pensar sobre como nós vamos ajudar esse pessoal todo. A dependência química, ela é uma doença psiquiátrica, tá? Reconhecida pelo DSM e reconhecida pelo CID, Código Internacional de Doenças, tá? Ela é uma doença recidivante. O que é isso? Ela vai e volta, né? E ela não tem cura. O sujeito que para de beber ou que para de usar droga, a cura é essa. Ele tem que ter o autoconhecimento e saber que ele tem que parar de beber. E aí existem todas umas técnicas dentro do processo terapêutico que vai ajudá-lo a saber como que ele vai parar de beber, como que ele vai parar de usar, como que ele vai gerir a vida dele daí para frente. Todas essas técnicas dentro do processo terapêutico vai fazer com que ele consiga ter um autocontrole. Vai fazer com que ele pegue a vida dele, e ponha na palma da mão dele, né? Eu estou tomando conta da minha vida, não é o álcool que está tomando conta da minha vida, não é a minha profissão que está tomando conta da minha vida, não é o problema familiar que eu tenho que está tomando conta da minha vida, não é a droga que está tomando conta da minha vida. Então, o autoconhecimento vai fazer ele conseguir ter uma gestão melhor da vida dele. É óbvio que a gente nunca tem um equilíbrio total, o equilíbrio não existe, é sempre tentando equilibrar. Se equilíbrio existisse, a gente não tinha labirintite, entendeu? Então, a gente precisa, né, tomar cuidado com o que está acontecendo com o PM. E nós somos da CETENEP Saúde, né? Nós temos aí um projeto muito bacana, idealizado aqui pelo Luiz Carvalho, e agora ele vai explicar para vocês direitinho o que a gente pode fazer para ajudar esse profissional dessa área. Se alguém tiver alguma pergunta, antes de eu passar para o Luiz, fiquem à vontade. Não precisam ter medo de se expor. Bom, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso presidente por ter nos convidado até aqui. Não somos uma empresa a vender serviços. Eu vou explicar melhor a vocês. Eu tenho 56 anos, filho de um delegado da Polícia Federal, superintendente Fernando Alves de Carvalho, neto de um coronel, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, falecido meu avô, coronel Luiz Carvalho Costa. Servi na Companhia Especial de Fronteira do Amazonas, como fuzileiro de selva paraquedista. E nesses 56 anos, eu vi coisas assustadoras. Não fora da corporação policial e militar, mas dentro das famílias, dentro de cada um de si. Ora, gente, vocês já saem para a rua sendo desprezados, desqualificados pela nossa imprensa nacional, pelos nossos direitos humanos, que de humano não tem nada, e deixa em casa os seus filhos, as suas esposas, a sua mãe e o seu pai, e não tem tempo para olhar para eles. E aí? Um gatilho, uma voz, pergunta: aonde esse país vai parar? Independente de políticas sociais, ou de direita ou de esquerda, vocês, policiais militares,
e Corpo de Bombeiro são os primeiros acionados quando alguém grita. Liga o 90. Os programas de maiores repercussões na imprensa nacional são programas policiais, baseados no que vocês estão fazendo na rua, de bom ou de ruim. Agora, a situação que o policial militar vive hoje, ganha muito bem, trabalha com horários exemplares, não tem educação para os seus filhos, que os colégios militares são restritos no país, não tem assistência médica para a sua família, mas vocês estão lá na rua. E quando dão um tapa num garoto de 17 anos, que é maior do que qualquer um aqui, lá está a imprensa, lhe crucificando e dizendo: olha, o policial militar abusando de suas funções. Vocês já sabem disso. Aliás, todos aqui, que é a representatividade nacional dos policiais militares, conhecem todos os problemas. Nos últimos 5 anos, quando eu perdi, desculpe a emoção, mas meu amigo e irmão de 40 anos, que todo final de semana estava na minha casa, eu sou o padrinho das 2 filhas dele, o cabo PM Sinésio Rodrigues Agra, de Maceió, da CPRV, morreu hilaricamente quando parou a moto na sua porta, escorregou, caiu e bateu a cabeça no chão. Foi levado 2 horas depois para o ponto-socorro, para o HGE em Maceió, porque não tem assistência específica para os militares, e ao entrar ele já teve o primeiro AVC. Tudo isso porque ele bebia todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia santo. E aos 46 anos, depois do 3º AVC, ele veio a falecer. Me revoltou, como me revolta até hoje, a saber que os meus filhos não podem sair de casa se eu não levar e for buscar, porque nós não temos, não é segurança pública. Nós não temos hierarquia, deveres e obrigações nesse país. Todos falam em meus direitos. Os colégios extinguiram Moral e Cívica, o SPB. Os colégios rasgaram a bandeira do Brasil. Isso não é ideologia de presidenciável, ou de partido de direita ou de esquerda. Queria eu que Lula desse a bandeira do Brasil a todos os colégios públicos, estaduais e municipais e obrigassem a ser como era na década de 80, onde todos os alunos se perfilavam e cantavam, antes de entrar para as aulas, os hinos nacionais. Se você chegar para um aluno hoje secundário de escola pública e dizer: canta o hino nacional, ele diz: como é isso mesmo? Não sabem. A culpa não é deles. A culpa não são dos professores. As culpas são dos gestores que nós colocamos lá. Como resolver isso? Bom, todo dia de manhã eu boto o joelho no chão e agradeço a Deus por estar vivo. E peço a Deus que proteja a família de todos os policiais no Brasil. Nesse sofrimento todo de ideologias e pensamentos, nós temos uma clínica em Maceió, que atendemos todos os segmentos médicos e hospitalares, como também todos os exames odontológicos também. E aí, conversando com vários policiais que frequentam a minha casa da Polícia Militar, quase todos os finais de semana em Maceió, eu me deparei numa situação de ou por que não? Não é só a PM que está doente, não. O mundo está doente. Alguém sabe me dizer porque aquele maluco lá da Rússia está matando criança lá na Ucrânia? O mundo é doente. E, principalmente, a ganância autodestrói
os nossos melhores políticos mundiais. Bom, deixando as ideologias de lado, eu quero que vocês conheçam um pouco do nosso projeto. Já está em prática, nós praticamos isso. Temos plataforma de atendimento online em ginecologia, pediatria, clínica geral, cardiologia e várias outras especialidades. E criamos um programa específico para atender as forças de segurança nacional em todo o Brasil, a iniciar por aquela que todos ligam quando precisam de ajuda: a Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar. Então, eu queria que... Júnior, você, por favor. Clínica própria, que garante 5 consultas médicas. A CETENEP é a sua assistência à saúde com clínica própria, que garante 5 consultas médicas gratuitas por mês, além de ser conveniada às melhores clínicas e laboratórios da cidade. Tudo isso por apenas R$ 99,90 mensais. Adquira o nosso cartão. Fone 3026-4500. 3026-4500. WhatsApp 98182-1296. CETENEP Saúde. Sua saúde pelo menor custo. Responsável técnica doutora Viviane Tavares, CRM 90. Essa é a nossa clínica básica. Nós temos um cartão assistencial que atende todo o estado de Alagoas, aberto a toda a população. Temos hoje mais ou menos 12 mil associados que pagam R$ 99,90 mensal. Não é um plano de saúde, tá? É uma clínica popular que transformamos para ela para uma área assistencial. Ok? Por favor, gente. O controle emocional, difícil de falar, né, doutor Mário? Doutor Mário é o nosso diretor de saúde mental da nossa clínica. Eu raptei ele da clínica Árvore da Vida, na verdade. Esse programa, ele atende a todo policial, em serviço ou não, da ativa ou não, 24 horas por dia. Ok? Além do tratamento que você liga e marca, você também, num caso de emergência, está trocando tiro, tá, parou, morreu alguém, você está abalado, liga lá, eles vão lhe atender, ok? Eu vou dar uma acelerada aí, depois o nosso presidente passa para todos os presidentes de associação mais detalhadamente. Pode passar. O vídeo. A CETENEP Saúde lança o CECIS, Centro de Capacitação de Inteligência e Saúde, um programa de hipervigilância dirigido aos profissionais da área de segurança pública. Essa ferramenta leva assistência mental e psicossocial aos policiais, através do atendimento online com psicólogos para terapias e tratamentos comportamentais. Agora, os policiais de todo o território nacional terão acesso rápido e cômodo à teleconsulta para tratar comorbidades e doenças psicossomáticas geradas pelo alto estresse profissional e dependências por substâncias. Centro de Capacitação de Inteligência e Saúde. Mais um produto saudável. CETENEP. Ligue o WhatsApp. 829-8182-1296. 3026-4500. CETENEP Saúde. Sua saúde pelo menor custo. Nós estamos fechando um contrato com a Nacional, através do nosso presidente, para que seja expandido a todas as associações. Terá um valor simbólico de cobrança, muito mais barato do que uma única consulta, onde os policiais terão de todas as patentes da reserva ou da ativa, atendimento psicólogo, atendimento psiquiátrico, através de bases online, plataformas, ou através disso aqui, que está na mão o tempo todo. Essa situação, no caso, quando o psicólogo, são 50 psicólogos à disposição, a princípio, coordenados todos por Dr. Mário Pacheco, e 10 psiquiátricos.
quando necessário for, um psicólogo sentir a necessidade de passar o paciente em continuidade para a psiquiatria, para a área de psiquiatria, não quer dizer que o psicólogo vai deixar ele, não, muito pelo contrário, vai se agarrar mais ainda, pelo que eu conheço. Ele vai ser medicamentado, receita vai online, porque as farmácias já aceitam o link de receita de remédios controlados, ok? Tudo isso também terá os laudos, os acompanhantes, a família, além do policial, eu vou dizer até o valor a vocês, R$ 59,90 mensal, ok? Por policial independente de patente, e ainda poderá colocar 2 dependentes como coparticipantes, esposa, filho, enteado, pai, mãe. Cada vez que um dependente se consultar, ele vai pagar R$ 15 a mais por consulta. O nosso plano, ele atende a R$ 99,90 por mês, 5 consultas genéricas ou uma especializada, que seria nesse caso, que os valores seriam bem diferentes do que esse que a gente colocou à disposição da Polícia Militar. Quem tiver maior interesse, nosso comercial, o Fernando ali, está com as pastas, pode pegar com ele, que aí vai ter tudo mais especificamente, e através da nossa presidência, conduzirá a questão dos convênios estaduais. Além dos convênios de ponta a ponta do Brasil, nós disponibilizaremos também doutor Mário Pacheco para dar palestras em alguns estados, decorrendo, claro, de uma plataforma de programação. Eu agradeço a todos e qualquer coisa estaremos sempre à disposição. Obrigado, pessoal. Agradecemos pela contribuição dada pelos amigos Mário Pacheco e Luiz Carvalho. Peço que os dois se dirijam aqui à frente à mesa para receber uma placa do evento e convoco aqui o senhor Roque, representando a Bahia, e o senhor Leonel Lucas, presidente da NERB, para que possa fazer a entrega das placas. O senhor Roque se encontra? Ah, olha aqui. E o Anderson Batucada? Senhor Anderson Batucada.